Hoje teremos história da música e é com muito prazer que eu anuncio que a gente chega no top 5 dos compositores que eu mais gosto. Já fizemos Beethoven, Chopin, Bach, Mozart e pra finalizar temos um dos maiores violinistas, compositores com músicas emocionantes, dono de uma das músicas que eu mais gosto de ouvir na minha vida. Quem é, Franz? Fale logo. Antônio Vivaldi. Vivaldi foi um dos maiores violinistas da história, um compositor incrível do estilo barroco tardio e era conhecido como Padre Ruivo, isso mesmo, Vivaldi além de padre era ruivo. Mas ele é muito mais conhecido por uma das obras mais aclamadas das cordas, As Quatro Estações. Gente, hoje vamos contar a história da pessoa que criou as quatro estações. Deixa o seu like e vamos lá. Vivaldi nasceu em Veneza em 4 de março de 1678 e faleceu em 28 de julho de 1741. Filho de Giovanni Vivaldi e Camila Calizio, Antônio Vivaldi era o mais velho de 7 irmãos, mas era o mais fraquinho, sofria de asma, não respirava muito bem. E o pai tinha uma barbearia, mas tocava violino nas horas vagas e era um excelente violinista. E por influência do pai, o pequeno Vivaldi começou a estudar violino e como o menino levava jeito, o pai enfiou ele na orquestra da Basílica de São Marcos na cidade. E rapidamente o menino se destacou, virando um dos melhores violinistas ali da orquestra. Já era solista, já era Spalla, já era o maior virtuoso, superando o pai e todos os outros violinistas da região. E ao frequentar essa orquestra da Basílica, tocando pra Deus, que ele resolveu virar padre. Gente, com 25 anos de idade, ele foi ordenado padre. Mas ele não conseguia exercer o papel de celebrar missas, ouvir pessoas no confessionário. Vivaldi tinha uma saúde um pouco prejudicada por causa da sua asma, então ele foi dispensado dessas atribuições de padre. Então ele resolveu ir para um orfanato de moças, onde lá ele seria o professor de violino delas. Ospedale della Pietà era o nome do orfanato. E era um orfanato cheio de mocinhas muito fofas que logo caíram nas graças do Vivaldi. O Vivaldi era muito legal, gente boa, tocava violino pra caramba e compunha como ninguém, né? E ele também adorou as mocinhas do orfanato, tanto que a maioria das obras dele naquela época foram dedicadas às mocinhas lá do orfanato. Assim, Vivaldi passou a ser o maior compositor sacro local. Ele largava tudo na frente dele para compor para Deus. Tanto que uma vez ele estava numa missa de domingo, no meio da comunhão, ele saiu, abriu a porta da igreja e falou: gente, eu preciso sair porque eu criei uma melodia linda na minha cabeça, eu preciso anotar. Tchau, depois a gente celebra a missa. Parou a missa inteira para ir lá pro quarto dele escrever as composições que vinham na cabeça dele. E a maioria das obras de Vivaldi foram compostas dessa maneira, de forma compulsiva, espontânea e sempre ligado a Deus e a religião. Mas em meados de 1708, Vivaldi decidiu compor músicas profanas. Músicas profanas são músicas que não são dedicadas a Deus. Então, nessa época, ele lançou uma coletânea de sonatas para violino. E foi um sucesso. Claramente, o pessoal viu o talento que Vivaldi tinha para compor para violino. E essas músicas para violino alcançaram fama internacional. A gente chegou lá na Alemanha, o próprio Bach pegou essas peças e falou: gente, que lindo, vou tocar no cravo. De fato, as melodias de Vivaldi eram muito marcantes e muito virtuosas. Era como se fosse aqueles hits que pegavam rápido, todo mundo adorava, era fácil de gostar as músicas. Mesmo bem famoso na Europa com as suas composições, Vivaldi continuou morando nesse orfanato e exercendo o papel de professor de música. Mas é lógico, Vivaldi passou anos nesse orfanato, obviamente ele ia se apegar a alguma das mocinhas. Ele teve várias peguetes, vários casos escondidos, afinal ele era padre. Mas tinha uma tal de Ana Giraud. Essa Ana Giraud era a que ele mais gostava, tanto que ele compunha mais pra ela. Ela era contralto e fazia parte do coral do orfanato. E o que ele fazia? Ele compunha muito mais partes pra contralto, para que ela pudesse ensaiar mais tempo com ele e eles ficarem mais tempo a sós. Ele é muito safadinho. Ele estava cada vez mais bem sucedido como músico e compositor, e com isso ele foi nomeado diretor de um teatro, o Teatro Sant'Angelo. E foi nessa época, por volta de 1723, já vou arrepiar, que Vivaldi compôs As Quatro Estações, gente, isso mesmo. A obra-prima de Vivaldi apareceu nessa época, de muita prosperidade, inspiração, e ele estava apaixonadíssimo, né? Foi o maior sucesso musical da história da Europa, em muito tempo que não tinha um hit assim, que estourava nos topos das paradas na Europa. Todo mundo conhecia as músicas, todo mundo amava Primavera, Inverno, e foram várias apresentações pela Europa inteira. A própria corte da França, lá no Palácio de Versalhes, o rei da França proclamou a maior
maior obra de todos os tempos. E o próprio rei encomendou várias músicas de Vivaldi. E naquela época, uma família real te adotar para compor para ela era como ganhar na loteria. Assim como hoje, a parte do inverno, né, das 4 estações, ainda é a parte mais amada da obra 4 estações. Tanto que o rei da França amava o inverno. Aí sim, com esse sucesso estrondoso, Vivaldi teve que abandonar o orfanato. Porque todo compositor dos séculos passados tinha uma ambição. Ir para onde? Viena. É como se a gente quisesse ir, sei lá, pra Broadway, pra Hollywood. Naquela época, todo compositor queria ir pra Viena fazer sucesso e vender suas composições e ser reconhecido. E foi o que Vivaldi tentou fazer daí pra frente. E é um pouco arriscado em 1700 você sair de uma cidadezinha e ir pra uma cidade grande, tentar a sorte na sua carreira, sendo que tudo era muito difícil naquela época. Mas ele conseguiu, ele tinha vários admiradores, não demorou pro imperador lá, Carlos VI, ficar apaixonadíssimo por Vivaldi e começar a patrocinar ele. Mas, como toda história de compositor tem aquela parte super triste, né? Chegamos à parte triste. Vivaldi, assim que se instalou em Viena, sendo apoiado pelo Carlos VI lá, não adiantou nada. As músicas de Vivaldi começaram a ficar fora de moda. Sabe aquele hit que estoura e depois todo mundo esquece? É o que aconteceu com Vivaldi, tadinho. Todo mundo começou a enjoar das músicas e ele não conseguia mais tanta encomenda, tanta apresentação e o pessoal começa a esquecer. Povo ingrato, né, gente? Cara, dá muito ódio, porque o cara vai pra Viena tentar a carreira, sendo que ele já tinha no currículo vários hits famosos que o povo amava, desfrutava das músicas de Vivaldi. Não sei porquê, o cara vai pra Viena e o povo enjoa da cara dele. Como ele não tinha nenhum trabalho musical, não rendia nada pra Vivaldi. Então o Vivaldi começou a ficar desesperado, começou a compor umas músicas e tentar vender. Gente, por favor, compra minhas músicas. E pensar que teve uma época que as músicas de Vivaldi valiam ouro, agora não valiam mais nada. Mas foi passando o tempo, o Vivaldi foi percebendo que era uma questão de preconceito. Afinal, ele era padre. Então o padre virar um popstar naquela época é meio assim. Até hoje, muita gente olha torto por padre Fábio de Mello. Fala, gente, um padre querer ser cantor. E pra piorar, Vivaldi andava com aquela Ana, né? Aquela contralta que ele tinha um casinho. E muita gente não gostava de Vivaldi por causa da fama que ele tinha. E é lógico que as coisas podem piorar, não é mesmo? Aquele Carlos VI, que era o único patrocinador real, imperador, que dava grana pra ele, morre. Na pior hora possível, ele morre. Aí que Vivaldi fica sem nada mesmo. Ele fica com uma mão na frente e outra atrás. Nessa época, Vivaldi literalmente declarou falência. Foram épocas sombrias. Agora vai ficar mais triste ainda. Por volta de 1740, Vivaldi pensa, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou voltar pra Itália, vou voltar pro orfanato. Lá pelo menos eu tinha as meninas e o meu emprego. Aí ele pega uma carruagem, sei lá, e tenta voltar pra Itália. Mas o que acontece no caminho? Ele tem uma crise de bronquite asmática e morre no caminho. Cara, se você morre no meio do nada, em 1700, você é enterrado numa vala qualquer, como se fosse um indigente. E foi exatamente o que aconteceu. Vivaldi claramente era um dos maiores compositores ali, existindo, tentando ser ouvido, por puro preconceito da cidade grande. O fato dele ser padre, ter caso com a Ana, e as pessoas passarem a enjoar das músicas dele. Foi uma onda de má sorte, uma onda de desgraça que aconteceu com ele. Vivaldi tinha tudo pra ser um sucesso imenso. Se a música dele já foi esquecida com ele vivo ali, tentando carreira, não demorou muito tempo depois da morte dele para as músicas caírem em total esquecimento. Passaram-se séculos, gente, séculos. De 1700 até 1900. Já pensou que o mundo passou séculos sem ouvir 4 estações, sem ouvir as maravilhas? Mas que bom que hoje em dia as músicas de Vivaldi foram resgatadas com toda a força. Hoje Vivaldi é um dos mais aclamados compositores da música clássica, que amém, graças a Deus. Agora vamos a algumas curiosidades de Vivaldi. Como eu falei no começo, Vivaldi era conhecido como Padre Ruivo, mas na época as pessoas usavam perucas grisalhas e isso escondia a cor de muitos cabelos, então é muito difícil a gente saber a cor do cabelo de compositores antigos. Mas como ele era bem ruivo e sofria bastante bullying, ficou anotado na história como Padre Ruivo. Vivaldi compôs mais de 500 concertos. Ele escrevia à mão 2 concertos por mês. Essa curiosidade na verdade é minha. Todo mundo me pergunta qual que é a minha música favorita, qual que é a música que eu mais gosto de escutar. Pois bem, a música que eu mais gosto de escutar é de Vivaldi, chama Cum Diderite. Cum Diderite vem de uma peça religiosa muito bonita que chama Nisi Dominus, que é uma passagem bíblica em latim. Naquela época, mulheres não podiam cantar na igreja e os compositores precisavam de vozes femininas, que eram as notas mais agudas. Então existiam os castrates. Castrate eram os meninos com vozes femininas, então para evitar que a voz engrossasse, eles
cortavam assim que o menininho crescia pra voz continuar de anjinho. E tipo, essa música originalmente é composta pra castrate e é uma música incrível e maravilhosa. Por favor, faz o favor de clicar e conhecer um dos melhores contratenores que existem, que é o André Scholl. Escuta isso. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado da história de Vivaldi, não foi legal? Não deixe de dizer nos comentários qual é o próximo compositor aqui do Tudo Sobre. Aqui estão as minhas redes sociais para você seguir. No Instagram você pode vir falar comigo que eu vou te responder. Então é isso, né? Um beijo do Franz.